Nós temos uma preleçãozinha. Deus tem dado uma variedade, Ele ama a variedade de dons aqui, mensageiros que têm linhas de mensagens diferentes. Nós vimos como Deus ama a variedade, porque a igreja, como humana, ela tem três necessidades: a necessidade física, a necessidade material. A necessidade física é a saúde, é a sobrevivência do corpo. A material é aquela que vem manter a física, o teto, a roupa, o alimento, os remédios, calçados e coisas. E a necessidade espiritual. Então tudo envolve uma coisa só, praticamente, né? As três coisas estão envolvidas: material, física e espiritual. Estão relacionadas. Embora não se possa confundir uma com a outra, mas elas estão selecionadas. A ponto de Tiago dizer assim: você diz para aquele irmão, vai em paz, Deus te abençoe. E o irmão está com a barriga vazia. Isso quer dizer, a pessoa quis misturar, se contentar com o espiritual apenas, e desejar Deus te abençoe, e então está tudo bem. Mas ele tem uma necessidade física, está comprometida com a material, ele está sem condição de comprar alimento, de comer. Então estas coisas estão relacionadas, embora não possam ser confundidas, porque a sua condição física, material, não deve comprometer a sua condição espiritual. Isto por causa da dimensão em que estamos vivendo. E importa mais você ser salvo, ir para onde Deus te predestinou, mesmo com contradições, com necessidades, com fraquezas, com carências materiais e físicas, ir para o gozo eterno. Por isso você não deve comprometer o seu destino eterno por causa do material e por causa do físico, do social, né? Aí envolve também a parte social, a parte física, né? Material. Então a pessoa não deve nunca comprometer, é claro. E aquela que pensa assim nunca se escandaliza com as necessidades, com a fome, com a nudez, com a miséria, com as contradições, com as decepções. Por isso é que Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Em Romanos 8, no seu cântico de vitória, diz: nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Cristo. Isso quer dizer, comprometer a sua parte espiritual. Nem um irmão, nem a irmã, nem isso, nem aquilo pode comprometer o seu destino eterno. E é por causa disso que há variedade de dons na igreja. É por causa disso que há variedades. E nessa variedade, então, às vezes Deus atinge mais uma linha hoje, outra amanhã, sempre sabendo que cada uma delas envolve todas elas. É para o benefício de todas elas. Não é? Agora, nessa preleção,
nós temos um pequeno estudo baseado numa pessoa que veio no escritório. Pois bem, aquela pessoa cometeu um ato completamente indigno em tempo de sua ignorância. Aquilo estava relacionado com seres familiares e então a pessoa queria saber se sua mãe precisava de saber daquilo. Pois bem, nada acontece por acaso. Até mesmo aquilo que vai testar a sua fé, até mesmo aquilo que vai fazer muitos caírem, tropeçarem, o profeta diz que Deus faz propositalmente. Então não há muita coisa de coincidência. Não. Há um propósito de Deus para que os sinceros se manifestem, consequentemente, os que não são tropecem e caem e morram, segundo a palavra do profeta. Está bem, mas há uma coisa que tem sido discutido com os pastores, inclusive com pastores que conviveram com o irmão Branham por muito tempo. Ora, a questão da confissão de uma mulher que deve uma coisa no passado para o seu marido, que está aí, às vezes, até no esquecimento de sua memória, e porque ela sofre daqui, dali. Eu perguntei àquela pessoa, você acha que você está sofrendo é por causa disso? Está bem. O coração condena, maior é Deus do que o coração, não é? Mas vamos aqui a um fato. Eu perguntei para aquela pessoa, eu não quero dizer se era irmão ou irmã, por isso fala pessoa. Você acha que mesmo as pessoas que nunca cometeram nada não estão enfrentando doenças, problemas, dificuldades? Está bem. Então, por isso é que a igreja precisa ser orientada de acordo com aquilo que o profeta ensina, não de acordo com a doutrina que um cria aqui, baseado na própria mensagem do profeta, isolando texto, e outro ali, outro acolá. Não. Então, conforme eu disse, estudando isso, inclusive com pessoas que conviveram com o irmão Branham, você ouvir uma mensagem, você precisa ter a revelação daquilo. Que de fato o Espírito Santo está falando para você fazer aquilo. Porque quando o profeta falou aquilo com aquelas pessoas, era o Espírito Santo falando diretamente, não era ele. Quando o irmão Branham disse, você tem que fazer isso é uma força de expressão. Porque ele disse, se você não corta seu cabelo, irmã, só porque eu falei para não cortar, isso não resolve nada. Isso não está bem. É quando o Espírito Santo vem e fala ao coração da pessoa que ela tem que fazer aquilo e que o mal é aquele, a causa é aquela. Então, pegando ao pé da letra, muitos de nós já levamos irmãs e irmãos, às vezes, a praticarem coisas como confissões sob o pé da letra. A letra tem que ser vivificada, porque a letra mata. Paulo diz que a letra, que é a Bíblia,
e a mensagem é a Bíblia, então a letra da Bíblia mata, a letra da mensagem também mata, porque ela é a Bíblia. O Espírito vivifica. Então, quando o Espírito Santo vem através daquela mensagem, ou mesmo, às vezes, nem sem ouvir uma mensagem, às vezes estando lendo uma mensagem, às vezes você está orando, às vezes você está deitado ou trabalhando, o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Então nada deve ser feito sob o pé da letra. Por quê? Ora, por exemplo, uma mulher confessa sob o pé da letra. E o marido dela pega e abandona. Amanhã ela cai em dificuldade, escorrega na fé, vacila na fé, então foi o pastor que foi culpado. Foi ele que disse que eu tinha que destruir o meu lar, através daquela confissão estúpida. Foi esse profeta. Isso já aconteceu demais. Pessoas arrependidas pelo tempo que perdeu na mensagem. Arrependidas e revoltadas pelo tempo que perderam na mensagem. Elas caem nessa situação de razão, de lógica. E daí então, foi o profeta que foi o culpado, foi o pastor que foi culpado. Isso quer dizer que não foi o Espírito Santo que a induziu a fazer aquilo. O profeta disse que nós não podemos fazer nada mais do que pregar. Ele disse, eu não posso fazer nada mais do que isso. Se ele não podia fazer nada mais do que isso, quem somos nós para fazermos alguma coisa a mais do que isso? Então muitos ficam assim, cambaleando para lá e para cá, ficam meio tontos, indecisos, vacilantes, desesperados, como ele viu depois que ele pregou o casamento e o divórcio, o que causaria aquilo. Ele viu que as pessoas ficariam turbadas, se haveria muito desespero e muita precipitação, e que aquilo, em outras palavras, tomado ao pé da letra, muitos destruiriam seus lares através daquela mensagem. E o que tem feito de fato, o que tem acontecido por todos os países, faz daquilo uma espada e às vezes matam as pessoas ao invés de dar vida. Então, quando Deus usa um servo dele, como aconteceu, tem acontecido, conforme já comentei aqui nessa variedade, trazendo à luz o espírito de profecia, manifestando, então o que acontece? Se de fato o seu coração, o Espírito Santo em você, assume aquele passo, então está tudo bem. O profeta disse que há coisas que não podem ser consertadas mais. E que isso você deve deixar diante do trono. E há pessoas que não podem perdoar a si mesmas. E por isso não podem, de maneira alguma, usufruírem da graça, do perdão dos seus pecados. Então, é por revelação. Você nem mesmo diria que Jesus Cristo é Deus efetivamente, de uma maneira correta, porque existem os unicistas que não querem 3 pessoas, mas eles não são
propriamente revelados pela mensagem da era, pelo Espírito, pelo verdadeiro batismo do Espírito Santo, que é a fé genuína na mensagem. Então, saber que Jesus não é uma segunda pessoa, isso chega até o intelecto, chega até a mente natural do homem. Mas falar do jeito que Pedro falou, não te revelou a carne nem o sangue, não foi a mente, mas sim meu Pai que está nos céus, isso aí é diferente. Isso aí é revelação. Até mesmo o casamento, a mudança e negócios que determinam o destino da família, devem ter, assim diz o Senhor, em seu coração. Mas na verdade nós desprezamos os sinais de Deus. Deus fala ao nosso coração e nós desobedecemos. Nós presumimos, nós prosseguimos, seguimos adiante, até escutar uma voz que possa combinar com aquilo que de fato nós estamos querendo. Mas você vai olhar, Deus já falou, já mostrou que não é propriamente aquilo, ou que é exatamente isto, mas nós não queremos dar lugar. Nós temos o coração muito duro, porque o Espírito Santo é como a pomba, e ela não dá coices, ela não é como um carroceiro que tem uma rédea na mão, e que dá soco para a direita, soco para a esquerda, a ponto de Davi disse, não sejamos como a mula, que precisa de freio para virar para cá. A pomba dá uns pequenos toques apenas. Ela não faz fanatismo, ela não fabrica fanáticos, mas ela orienta e faz com que a pessoa vire de uma hora para outra, se retorne de um caminho, dá meia volta por apenas um toque. Mas quantas vezes nós temos o toque e depois que passa tudo, Deus prova que está com a gente, provou que está com você, prova tanto que Ele falou através do seu coração, não faça, não vá, não isso, não aquilo. Depois que passa você fala assim, bem que meu coração avisou. Isso aí mostra que Deus está te falando, que Deus está contigo, mas você não está ouvindo a Deus. Você não ouviu, pelo menos naquele caso. Então, sobretudo, é aquilo que Apocalipse termina suas cartas dizendo, Senhor Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouvir quer dizer para atender, para obedecer, para se reger através daquela voz, daquele toque do Espírito. Então, você sabe, como eu disse para um casal já de idade, que chegaram à conclusão que tinham que se separar. Isso é a responsabilidade sua, isso é a responsabilidade sua, para ele e para ela, diante de Deus. Nenhum pastor pode oficializar uma separação. Você assume diante de Deus. Obedeça à voz do Espírito Santo. O que ele disser, você faça. Foi assim que o irmão Branham fez. Uma certa mulher queria se casar pela 4ª vez. Aí, ela foi ao irmão Branham pessoalmente. Agora você pensa assim, se eu tivesse o irmão Branham pessoalmente, meu caso seria resolvido. Ela foi ao irmão Branham. O que fez o irmão Branham? Disse para ela, ouça minha fita, casamento e divórcio. O que o Espírito Santo mandar você fazer, você faz. E ela fez o que o irmão Branham mandou. O irmão Branham, se estivesse vivo, ele ia mandar você ouvir a fita. Em certos casos. Ele diria assim, não, eu já preguei isso.
Isso está na mensagem tal, tal, assim, você leia essa mensagem ou ouça a fita. O que o Espírito Santo mandar você fazer, você faz. Faça. Quer dizer, se ele fosse vivo, a mensagem dele é viva. Então ela foi ouvir a fita. E voltou alegre para o irmão Branham. Então ela falou, eu ouvi a fita, irmão Branham. O irmão Branham disse, e o que o Espírito Santo mandou você fazer? Ah, pois bem, irmão Branham, eu estou muito feliz porque ele disse que eu me case e não faço isso nunca mais. Diz que o irmão Branham falou, daquela região foi a única semente eleita que ele encontrou. Talvez isso tenha se manifestado pela obediência. Agora você pega casamento e divórcio e vai ler e vê se ele permite uma mulher casar pela 4ª vez. Se ele manda ela casar pela 4ª vez. Agora então, todas as mulheres que souberem desse testemunho estão livres? Não. Ela assumiu, ela disse, o Espírito Santo me disse que é para mim casar e não fazer isso nunca mais, porque o irmão Branham disse no fim da mensagem, fiquem como estão e não façam isso nunca mais. Então ela disse para ele, o Espírito Santo me disse que é para mim casar e não fazer nunca mais isso. Então você é quem vai assumir. Você é quem vai no rápido ou você é quem vai ficar. É individual, é inteiramente individual. É pessoal. Agora, o que tranquiliza é isso aqui, essa plataforma, o Espírito Santo ter liberdade para dar o seu alimento variado para a igreja. O evangelista, o mestre, o doutor, né? O profeta, o pastor, o quíntuplo de Efésios tem lugar, porque aonde o Espírito está, então aí há liberdade para ele falar, liberdade para Deus falar. E quando você vê que a plataforma está sendo usada para torcer, para impedir, para distorcer as coisas, então aí alguma coisa vai mal. É por isso que o Espírito Santo ainda está aqui. Por 2 razões apenas. Porque vocês obedecem à ordem da igreja, mecanicamente falando. E porque na plataforma ele tem liberdade para falar. Se ele não tiver, ele alça voo e vai embora daqui. E sabe por quê também? Para ser completo tem que ser 3, porque tem a palavra da igreja ali. Quando alguém começa a andar com veneno aí dentro da igreja, sorrateiramente, o profeta diz que é um veneno. Leia ali no Atos, ou em casa na mensagem Cristo Mistério de Deus Revelado, a partir do parágrafo 34. Ele diz, essa pessoa que sorrateiramente, em outras palavras, astutamente começa a samear um veneno dentro da igreja, ele disse, isso é o diabo. Isso causará dano ao seu pastor e tirará o Espírito Santo da igreja. Pode ler lá. Então são 3 coisas. E por quê? Esse veneno ainda não teve acesso. Se a cobra mordeu uma pessoa e o veneno não circular no corpo, a pessoa não morre. Não tem nada. Mas se circular, então aí o corpo morre. Ou então tem que tomar um soro. E o soro é com o próprio veneno da cobra. Por isso ele se fez pecado, para poder salvar o pecador. Pois bem, então, isso é uma questão de revelação e que a pessoa assume pessoalmente. Agora, cada caso, às vezes, tem que ser analisado de uma forma particular. E por isso o pastor não pode se omitir de ajudar
às vezes, as pessoas numa hora dessa. Bem fez aquela pessoa de ir ao escritório. Ela tinha ouvido sobre a dinâmica da coisa, porque foi de fato a dinâmica. Agora ela tinha que ser orientada quanto à mecânica. Como fazer aquilo? Desde que o Espírito Santo tinha falado ao seu coração, então aquela pessoa ficou sabendo exatamente, saiu descansada, feliz. E, como eu entendo, na hora, minha mão pega a caneta e escreve. Isso é um assunto para eleição, porque a igreja precisa disso. E é um sinal, é uma confirmação da mensagem. Pois bem, quanto a estar doente, ter problemas, você tem que se defender do diabo com tudo que você tem. Porque, na verdade, você examine-se, pois o homem é a si mesmo, cada um individualmente. Mas o diabo diz, pois é, você está doente porque você toma da ceia indignamente. Você vai morrer porque você toma da ceia indignamente. Você dorme demais porque você toma da ceia indignamente. Às vezes a pessoa que toma da ceia indignamente fica com insônia, né? Qual seria melhor, dormir ou ter insônia? Não é? Quantas pessoas dariam tudo para dormir uma noite, ter uma noite de sono? Quando o salmista diz, e ele dá o sono aos seus. Não é? Então tem que ser analisado de uma forma, porque o diabo usou a Bíblia e usa na sua mente as Escrituras, explorando a sua sinceridade, para te condenar. Para você não tem mais jeito. Pois bem, então o salmista Davi, no Salmo 73, diz que pisou até em lugares escorregadiços, ao ver que o ímpio prosperava, enquanto ele que era justo, fiel. Ora, fiel, justo, você nunca errou, né, Davi? Está bem. Ele não prosperava. Quer dizer que ele teve com os pés em lugares escorregadios, ele quase se escandalizou com Deus. Por que a gente que é fiel sofre tanto? E o ímpio não padece nada? Tudo lhe corre bem? Até que ele entrou no santuário e atinou com o fim deles. Aqui trazendo para nós, você sabe que Billy Paul tinha uma melancolia, lhe dava uma sede, que às vezes ele tinha que carregar um balde de água, em campanhas do irmão Branham, começava a chorar, sentia melancolia, e um sofrimento terrível, o irmão Branham não pôde fazer nada por ele, acabando de curar cancerosos lá dentro. E se você lê a mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, você vê como ele lutou pela sua saúde, a enxaqueca que ele tinha. Ele sonhou com sua cura, com sua libertação daquilo. Agora eu pergunto, ele tomava ceia indignamente? Quer dizer, então você tem que examinar a si mesmo e ter confiança em Deus. E aquilo que o Espírito Santo mostra que você tem que acertar, ele mostra através da mensagem, através até mesmo você trabalhando, de qualquer forma, desde que você tenha convicção de que é o Espírito Santo e você assume aqueles passos. Se você precisa de orientação, está tudo bem, se oriente. Para isso você tem quem te ajude. Não comece a repartir as coisas por aí, não. E você sabe que a melhor maneira de aumentar um câncer é se entregando a ele. Já falo câncer porque é uma das piores enfermidades. A qualquer enfermidade, a maneira mais fácil de você fazer com que ela progrida é se entregando, é falando dela, é fazendo aspecto, deixando seu semblante demonstrar para todo mundo que de fato você está doente.
Isso não envolve propriamente força de pensamento. A ciência diz que o cérebro, na verdade, injeta um líquido que até neutraliza a dor quando a pessoa atua com a mente contrária a determinados sintomas. Um jornalista que muito me perseguiu, ele me perseguiu indiretamente, porque tinha um pastor denominacional que o incitava contra mim. E eu estava pregando naquele tempo, a mensagem era cura divina, né? Ele dizia: pastor, eu não sinto dor através do pensamento. Isso tem fundamento científico, isso tem base. Na verdade, são propriedades que Deus deu para o homem. Então, o animal, enquanto ele pode andar, enquanto ele pode agir, ele age, mesmo sofrendo dor. Agora, você sabe quantas irmãs não param sofrendo dor e dores, não é? E às vezes precisa de um repouso. Não é assim também. Quantos homens, pessoas trabalham com dor e às vezes precisam de um repouso. Tudo tem o seu centro, o seu lugar certo. Mas eles constatam isso, já constataram isso há muito tempo. E às vezes um incrédulo intelectual desse chega numa reunião de cura divina, eles apelam para isso, como apelavam na reunião do irmão Branham. Isso é telepatia. Está atuando através do poder da mente. É por isso que esses aleijados andam. É por isso que esses cegos enxergam. E, na verdade, tinha muita gente que ficava só nisso, porque daí lá fora perdia a sua cura. E não descia na sua alma. Não era por revelação divina. Ora, se uma mensagem negativa abate a pessoa, você sabe, há determinadas coisas que você não deveria nem saber em determinados instantes. Porque abate a pessoa. Uma mensagem negativa abate. Ora, uma mensagem positiva levanta, anima. Claramente. E por que muitas pessoas chegam aqui, às vezes, doentes, sobrecarregadas, com seus corações pesados, e começam a cantar e se envolvem nessa atmosfera, termina o culto e ela esqueceu de tudo? É claro. Ora, se eu bebo água, eu estou protegendo a minha sobrevivência. Se eu ingiro alimentos, eu estou protegendo a minha sobrevivência. Eu estou dando saúde para o meu corpo, sustento para o meu corpo. E se eu ouço boas palavras, é claro que essa lei atua. A lei da alimentação física atua. A lei da alimentação psíquica também atua. Mas sobre tudo isso tem a espiritual mesmo. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele cura, Ele liberta, Ele dá saúde. Então, Ele envolve o seu coração, Ele envolve a sua alma, e Ele promove uma atmosfera de vida, que você, às vezes, não ficou livre da carga, quem sabe até aumentou mais. Mas daí, então, ele diz que o jugo dele é suave, seu fardo é leve. Por quê? Porque você passa a não sentir como sentia antes. Os seus sentidos não estão tão ativados para aquele tipo de coisa. Não estão vivendo somente para aquilo. Seus sentidos foram praticamente neutralizados pela fé. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre fé inconsciente. Vamos ficar de pé. São João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Pai, sem Ti nada podemos fazer. Nem mesmo nos levantar da cadeira. Muito menos pregar a Tua palavra de acordo com aquilo que ela é
de acordo com a necessidade da igreja. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos mais uma vez, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis assentar. Bom, isso não é propriamente uma doutrina, mas a gente diria uma fé inconsciente. Seria aquilo que os olhos não veem. Crer naquilo que os olhos não veem. Naquilo que as mãos não podem apalpar. Tomé disse que não creria que Jesus havia ressuscitado antes de tocar o dedo nas suas feridas. Então Deus atendeu a sua razão, a sua incredulidade. Jesus veio e disse para ele: toca aqui. Sejas crente, não incrédulo. Bem-aventurados que não viram e creram. O espírito denominacional não deixou aquela pessoa que não crê, que crer no profeta de Deus para essa era é fundamental. Não é tudo, bem entendido, mas é fundamental. Quem crê no profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Nós não cremos no profeta na qualidade de Deus, na qualidade da pessoa de Jesus Cristo, que ele é o próprio Cristo encarnado. Nós não cremos assim como muitos creem. Nós cremos nele como profeta. E isso é a maior coisa, é a maior fé, é a maior substância que se pode obter. É crer de coração que há um profeta. Sou indigno desse profeta. Sou indigno de amarrar seus sapatos. Sou indigno de engraxar seus sapatos. Não posso nem falar no seu nome às vezes, mas eu creio nele. Desobedecer esse profeta é desobedecer a Deus. Sem dúvida alguma, ele é a boca de Deus. É a manifestação do Filho do Homem que haveria de vir nos dias como Sodoma e Gomorra, nos dias idênticos ao de Noé. Sua mensagem é uma arca. E você entrou nela. E mais do que isso, ela entrou em você. Ela penetrou nos seus ouvidos. E ela desceu no seu coração, sem consultar a mente, sem consultar o intelecto. É inconscientemente. Pede a cada um de nós aqui uma explicação por que estarmos aqui, por que cremos no profeta. Intelectualmente não podemos explicar. Não há condição de fazê-lo. Caso contrário, não passaria de mais uma denominação. Mas vamos adiante. Aquela mesma fornalha, aquele mesmo lugar de aflição, que queimaram os soldados, só de chegar na boca do forno. Aquela mesma fornalha, aquele mesmo lugar de aflição, mesmo, não serviu para outra coisa senão para glorificar a fé de 3 rapazes e deixar nas Escrituras um testemunho que eles disseram para o rei: ele pode nos livrar. E não há, você vai ver, você vai se encontrar numa situação como aquela um dia, e aí você vai ter que dizer: ele pode me livrar disso. Ele pode mudar esse quadro. Ele pode transformar. Ele pode curar. Ele pode fazer isto. Ele pode me santificar. Ele pode me purificar. Ele pode tirar esse espírito mau que me atormenta dia e noite.
Ele pode me livrar dessa fornalha de vergonha, de aflições, de sofrimento, de angústia, de tormenta. Ele pode me livrar, mas se Ele não me livrar, eu continuarei dizendo: só o Senhor é Deus, Ele é Deus. Irmão Brana chegou ao extremo de dizer: ainda que Ele me mande para o inferno, de lá eu o amarei. De lá mesmo, de dentro do inferno, lá do calabouço, José dizia: eu amo, eu creio nele. E os mesmos leões que se tornaram amigos de Daniel, dentro de uma cova para assassinos, para conspiradores, para marginais, foi lá que Daniel foi lançado. Aqueles leões viraram amigos de Daniel. Ele estava lá dentro. Era ele mesmo? Sim, o rei chegou lá e constatou que era. É você, Daniel? Se você está vivo, responda: estou vivo, sim, eu estou aqui no fundo do poço. Estou aqui ao lado de leões. Estou aqui no lugar de assassino. Estou aqui no lugar de conspirador. Estou aqui no lugar dos perdidos, na região dos perdidos. Mas eu estou vivo, porque Ele está comigo. Aleluia! 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 Toda a glória seja dada a Ele. Quando o profeta estava lá na região dos perdidos, poderia haver uma pergunta: que fez ele para estar aqui? Que fez ele para estar nessa situação? Oxalá todos, cada um tivesse fé para confiar em Deus, crer em Deus na hora da contradição, na hora da fornalha, na hora da cova, na hora do calabouço. Eu acho tão bonito, e você também acha, tenho certeza, quando o profeta diz assim: a mesma nuvem. Pois a Bíblia diz, mas por que precisava dele salientar isso, ficar tão vivo para a noiva? A mesma nuvem que iluminava para Israel, escurecia para o Egito. A mesma nuvem. Por ter uma nuvem que iluminava durante a noite, a coluna de fogo. Por ter a mesma nuvem que fazia sombra no deserto durante o dia, Israel ficou sem provas? Não. Diz o profeta que foi lá que Deus pôs a armadilha, propositalmente, para aqueles que tinham o embrião da murmuração tropeçarem. Foi lá dentro, foi lá no deserto. Mesmo tendo aberto o mar vermelho, mesmo tendo ferido a rocha, mesmo tendo trazido cordonizes, mesmo tendo dado água no deserto, mesmo tendo tantos sinais, aqueles que estavam predestinados a murmurarem teriam que ter motivo, e motivo justo. Toda pessoa que murmura é com razão. A que tem fé não murmura, porque a razão é esta. Toda pessoa que murmura é pela razão. O povo tem razão de murmurar contra o governo, é a razão. E você não vê uma pessoa murmurar sem razão. Você não vê uma pessoa conspirar sem razão. Mas você não vê a pessoa de fé fazer isso. A fé te conduz por outro caminho. A fé te conduz pelo caminho da confiança, do discernimento, do que é que está acontecendo naquele devido momento, com sua vida. O que é que você está vendo? O
que é que você está ouvindo? O que é que você está palpando? O que é que você está sentindo? Isso não é porventura uma cova de leões? Os meus sentidos? Isso não é porventura o maior inimigo que eu tenho com o meu próprio nome? Isso não é o maior inimigo que você tem com o seu próprio nome? Aí então ele mostra que a mentira e a apostasia de Abraão mataria Abimeleque. A mentira e a apostasia de Abraão, que matariam Abimeleque, vindicou o ministério de Abraão, porque foi exatamente naquela hora que Deus disse: ela é mulher do meu profeta. Se você quer uma escritura que Abraão era profeta, é justamente numa encruzilhada mais difícil de sua vida. Foi justamente na hora que ele apostatou e mentiu. Foi que Deus o identificou como seu profeta. Quando Abimeleque intencionava tomar a sua mulher Sara para si, porquanto Abraão mentira que Sara era sua irmã, então Deus veio a Abimeleque e disse: você é um homem morto. Ora, Abimeleque não tinha culpa. Ele tinha razão. O próprio Abraão dissera: ela é minha irmã. Então não tem nada a ver eu me casar com ela. Então Deus veio e disse para ele: você é um homem morto. Mas por quê? Porque esta mulher que você está intencionando tomar é a mulher do meu profeta. Esse homem é meu profeta. Mas em que hora Deus foi vindicar Abraão? Você pensa que Deus vai vindicar a sua fé a que hora? É quando você está com um lar todo bonzinho, na mais perfeita ordem, filhos pedindo licença para passar entre os mais velhos, trazendo testemunho da escola de que eles são exemplares. E você chega no quarto e encontra uma menina de 14, 15 anos de joelho orando. É quando você chega na sala e há todo bom trato. É quando o marido chega e há abraços e beijos e alegria e festa. É quando a mulher é bem amparada como merece ser. É quando há um perfeito entendimento na igreja. É quando ela está repleta de posição e que ninguém pode mexer com ela. Ninguém pode tocar um dedo nela. Essa é a hora que Deus vai vindicá-la? Que hora que a prima órfã foi vindicada? Ela estava até sem sapatos. Ela estava suja. Ela estava lavando sujeiras. Ela estava desqualificada para a sociedade. Mas houve um paradoxo, porque o homem que estava ali não estava buscando aquilo que a sociedade podia oferecer, porquanto ele estava cansado daquilo. E Deus cansou daquilo que você pode oferecer como princípio religioso, social. Deus está cansado destas mesas, porquanto elas estão cheias de vômitos. É o que o homem pode ser, é que a mulher pode ser, é que o homem pode fazer, é que o digníssimo bispo pode fazer. Não, Deus está cansado disso. E aquele rapaz estava cansado de lisonjas. Ele estava cansado do princípio social. Então veio uma pessoa desqualificada socialmente, pés descalços, roupa suja, lavando louças, e a vindicou como sua esposa. Você quer se casar comigo? Ela não teve que estudar, ela não teve que pensar, ela não teve que fazer nada. Ela não pensou que ele estava zombando dela, brincando com ela, brincando com seus sentimentos. Ela não pensou assim.
Ela não titubeou, incontinentemente deu um sim. E mais do que isso, ficou na sua palavra, ficou na sua promessa. Já vestidinha de branco, de noiva? Não. Ela continuou lavando louça, ela continuou de pés descalços, se preparando. Há muita gente que quer que a noiva ande já vestida de branco, com a grinalda na cabeça, como se estivesse no corredor final. Isso é muito bom, seria bom, mas que tal? Você marca seu casamento para daqui 6 meses. Então veste-se de noiva, dia e noite. Você vai no mercado vestida de noiva, vai no hospital vestido de noiva, vai na escola vestida de noiva, toma um ônibus vestido de noiva, e lava roupa vestida de noiva, e engraxa sapato vestido de noiva, e daqui a pouco sua roupa está toda estragada. Isso é uma cegueira. Até a noiva, lá no inglês, tem o dia que ela é de fato a noiva. É o dia do casamento. Ela entrando a noiva. Ela se ornará. Ela se vestirá. Lá para a grande ceia, que consciência tinham aqueles aleijados? Que consciência tinham aqueles mancos que viviam nos valados? No entanto, o Senhor, o dono da ceia, da grande ceia, disse: olha, eles não quiseram, eles não eram dignos. Vá pelos valados, apanhe os aleijados, os mancos, esses marginalizados, e traga-nos para a minha ceia. Que consciência eles tinham disso? Que consciência tinha Maria do que iria acontecer com ela? Que consciência tinha Rebeca naquele caso? Passou pela sua mente, por acaso você é filha de Deus? Passou pela sua mente, por acaso, um programa de que você creria no profeta desta era? Pôs você numa cadernetinha suas normas de vida? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Rebeca nunca tinha visto Isaac. Nunca. Mas ela creu no mensageiro, e esse mensageiro fez com que ela o conhecesse. Esse conhecimento, conforme nós já observamos, não se trata da mente, não se trata dos sentimentos, daquilo que você sente, daquilo que você pode ver e apalpar. Não. Como Rebeca que deu água para o camelo, o próprio camelo, isso está no Som Incerto, parágrafo 418. Vocês que gostam de anotar. Como Rebeca que deu água para o camelo, o próprio camelo que ela deu água, ela viajou nele para encontrar com seu noivo. O próprio Deus sobre o qual nós pregamos, a própria palavra que é Deus, o próprio Deus está na palavra, nos levará algum dia ao batismo do Espírito Santo. E nossos críticos morrerão pelo mesmo poder que te levantará para a glória. E nossos críticos, e nossos inimigos morrerão pelo mesmo poder, e nossos sentidos desaparecerão, começando por aí que eles são os maiores inimigos nossos. Morrerão pelo mesmo poder que te levantará para a glória. Eu creio nisto. Não importa a sua situação hoje, se o sangue que corre na veia de Emanuel corre na sua veia também, você terá que estar naquelas bodas
ela estará incompleta sem você. Não é por isso que você irá abusar da graça. Mas eu quero salientar a própria palavra que é Deus. O próprio Deus está na palavra. Nos levará algum dia ao batismo do Espírito Santo. E nossos críticos morrerão pelo mesmo poder que te levantará para a glória. Levantar e cavalgar nisto. Depois de dizer vem, puxa, levantar e cavalgar nisto. Aqui onde é aqueles que creem que o irmão Branham vai ressuscitar e cavalgar. Tem até fotografia, quadro do irmão Branham montado num cavalo, cavalgando a terra, montado num cavalo. Jesus disse, eu cruzarei novamente este caminho. Quando ele disse, eu vou e venho para vós. Quer dizer, hoje estou convosco, mas então estarei em vós. Porque é Pai sobre nós, Filho conosco, Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Deus em nós, o penhor, Deus em nós, o Espírito Santo. Então vou e venho para vós. Agora, esse batismo do Espírito Santo, que farão com que os nossos críticos morrerão, e que nos levantará para a glória, cavalgará nisto. O cavalo na Bíblia é poder, o cavalo na Bíblia é força, é uma besta, e besta quer dizer poder. Isso quer dizer, essa noiva, uma vez batizada com esse batismo do Espírito Santo, o qual ela deu água, agora, para o qual ela deu água, porque ela ainda não foi ao encontro do Isaac, ela ainda está aqui, em terra longínqua, ela ainda tem que atravessar esse deserto, ela está atravessando esse deserto, portanto, bota um véu como elas punham, coloca um véu para a areia não encher seus olhos, deixa que o camelo tenha com que enfrentar a areia, mas você não tem por si mesmo. Deixa o Espírito Santo, esse aqui você está dando água, em ouvi-lo, em obedecê-lo, você está dando água para ele. Ele fará com que todos os seus críticos, todos os seus inimigos morram e te levantará para a glória e cavalgará nisto. Cruzarei novamente este caminho. Isto é espírito de Elias falando. Jesus disse, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Falou na primeira pessoa. Foi ou não foi? São João capítulo 2. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Foi na primeira pessoa. O levantarei. Ele não disse, meu Pai o levantará no 3º dia. Ele disse, o levantarei. Quem estava falando ali? Quem estava falando ali quando Elias disse, cruzarei novamente este caminho? O espírito de Elias. Esse a quem nós temos dado água inconscientemente. Nós não sabemos porque dignos nós não somos. Começando por mim. Não há dignidade, diz o profeta. Mas tem uma coisa, você sabe que derribando esse templo, como ele foi derribado lá, ele se levantará. Não haverá levantamento sem queda. Antes de José ser governador no Egito, ele teve que descer, ele teve que cair no calabouço. Antes de Jesus subir, ele desceu na sepultura. Não deixará minha alma no inferno, e o inferno é a sepultura, é o Hades.
Ele desceu às almas encarceradas hoje? Não, mas antes de subir você tem que descer. E quando você está lá embaixo, qual é a identificação sua? Como seus sentidos podem identificar a si próprio uma vez que você é sincera, que você é sincero? A igreja está lá embaixo. Não venha me dizer, não é Goiânia, não é Brasil. Os Estados Unidos da América do Norte, começando pelo Tabernáculo de Jacksonville, Alemanha e todos os países, toda a igreja está lá embaixo. O Abraão está murcho, a Sara está seca, a macieira caiu as folhas. Ela tem que descer para subir. Ela não pode estar em influência. Ela não pode estar em acesso diante dos olhos, diante dos sentidos, diante da consciência. Mas eu pergunto, para onde José foi depois que saiu do calabouço? Eu pergunto, para onde Daniel foi depois que saiu da cova dos leões? Hein? Eu pergunto, para onde Jesus foi depois que ele deixou as almas encarceradas, o Hades, a sepultura? Para onde ele foi, você sabe. Para onde irá você depois que você deixar essa caverna, esse hospital de pestilentos? Você está numa caverna cheia de morcegos, cheia de espíritos cruzando o ar, doenças, enfermidades, contradições, inveja, soberba, calúnias, iras, porfias. Para onde você irá depois? Fica essa pergunta com você. Vá com ela.